Boa noite. Nosso palestrante da noite, doutor Fernando Fonseca. Doutor Fernando tem nada mais, nada menos que 30 anos neste setor. Engenheiro civil, que iniciou sua carreira na empresa de portos do Brasil, S.A., Portobras, no cargo de engenheiro de portos e vias navegáveis do Departamento de Planejamento. Doutor Fernando tem 4 especializações em engenharia econômica, em regulação da concessão de serviços públicos, em gestão ambiental para o setor de transportes e em defesa da concorrência no âmbito do CAD. Tem um rol de cursos no exterior, ao qual vou me abster de relatar, para não cansá-los, e exerceu diversos cargos no Ministério dos Transportes, com atuação voltada especificamente para os subsetores portuário e hidroviário. Foi admitido, posteriormente, por concurso público, na ANTAC. E lá exerceu diversos cargos dentro da superintendência de portos daquela agência. Mais recentemente, como reconhecimento exatamente por esta vida dentro do setor, o doutor Fernando foi erguido ao cargo de diretor interino da Agência de Transportes Aquaviários. Esse é, em breve síntese, o resumo do seu currículo. Doutor Fernando, é um prazer recebê-lo aqui no Instituto. Desejo-lhe uma boa palestra e, sem mais delongas, já lhe passo a palavra. Fernando, eu vou pedir, Vênia, eu queria só explicar aos senhores como é que vai ser o roteiro. O Fernando vai ter o tempo de 50 minutos para fazer a exposição dele. Nós teremos, então, um coffee break após isso. Voltamos com debates efetivamente provocados pelo Dr. William Mantelli, da Associação Brasileira de Terminais Portuários, e pelo Dr. Benjamin Galotti, que também já está presente aqui. Esses debates serão provocados por ele, mas também haverá oportunidade de os presentes usarem do microfone para fazerem indagações aos presentes. Esse é o planejamento da noite, previsto aí para mais ou menos 3 horas de programação. Pedindo desculpas, agora devolvo a palavra ao doutor Fernando. Ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade ao doutor Petiol, doutor Dutra e sua equipe, pela oportunidade, em nome da ANTAC. Então, a gente pretende aqui fazer uma apresentação. O assunto é muito denso, enfim, mas até para não cansá-lo, a gente vai tentar ser bem objetivo e contextualizar o setor, principalmente em função a partir do novo modelo, que, conforme foi colocado pelo Dr. Petiol, é a MP 595, ora em discussão no Congresso Nacional. Então, iniciando, primeiramente, eu gostaria, até para contextualizar melhor a questão, esse quadro aí, essa tela, mostra a evolução do ambiente institucional para o setor portuário brasileiro. Tá? Na década de 60, nós já tínhamos uma série de concessões que, à época, eram otorgadas a estados e municípios, inclusive até para entes privados, a exemplo da Companhia Doca de Santos. Quer dizer, com a entrada em operação da Portobras, mais precisamente em 1975, né, muitos dessas companhias, desses portos, que até então eram, vamos dizer assim, administrados, explorados por concessionários estaduais, foram se tornando, enfim, companhias docas SA, né, regidas pela Lei 9.276, enfim, salvo engano. Né? Ou seja, a Portobras ela atuava como uma empresa hold, né? E abaixo dela você tinha as companhias docas, que vinham sendo, vamos dizer assim, instaladas, né? E também, nesse período, alguns portos também passaram a ser administrados diretamente pela empresa na época, né?
mas sempre objetivando, em último caso, no momento oportuno, a sua constituição em companhias docas. Esse era o modelo pretendido à época, né? Ou seja, era um modelo em que o poder público, né, administrava, operava, prestava o serviço portuário, né? Isso, durante um bom tempo, foi observado isso. Com a extinção da empresa, em 1990, mais precisamente no governo Fernando Collor, a empresa, ao ser extinta, ela deixou de existir, naturalmente. As companhias DOC passaram a ter uma atuação mais independente, vamos dizer assim. Aqueles portos, até então, administrados diretamente pela Portobras, já que não tinham sido constituídos em companhia docas, eles foram gradativamente sendo delegados, com base na Lei 9.277 de 96, para estados e municípios. A exemplo, por exemplo, do Porto de Recife, que, num dado momento, foi uma concessão estadual, que depois passou a ser um porto vinculado diretamente à administração da Portobras, e outros, né? Ou seja, tendo em vista a extinção da empresa, esses portos, até por questões de ordem institucional, eles tiveram que ser, vamos dizer assim, no primeiro momento, pendurados, vamos dizer, na companhia DOCA mais próxima geograficamente, para, na sequência, com base nessa lei 9.277 de 96, ser delegado a estados e municípios. Hoje nós temos vários portos, além das companhias DOCAs, que são explorados, né, por estados e municípios. Exemplo de Porto de Itajaí, que é um porto administrado diretamente pelo município de Itajaí. Porto de Recife, hoje é administrado pelo Estado de Pernambuco, e outros, né, para dar um exemplo. Justamente nesse período, entre 90 e 2001, foi realmente o período que houve a maciça privatização de serviços. Quer dizer, a Lei 8.630, ela data de 1993, e, mais precisamente, a partir de 96, 97, houve um maciço processo de privatização das instalações portuárias, que, diferentemente de outros setores de infraestrutura, né, até em função de disposições da Constituição Federal, diferentemente de outros setores, que houve a venda dos ativos, a privatização do setor portuário ficou restrita à prestação do serviço, né? Ou seja, o poder público exercendo o seu papel de poder concedente, né? E, enfim, tendo responsabilidades bastante claras dentro do modelo landlord, mais à frente a gente vai abordar, e a prestação de serviço portuário ficando a cargo, felizmente, né, da iniciativa privada. Nesse período, é importante frisar, conforme eu coloquei anteriormente, esse período que houve uma maciça privatização de serviços, foi justamente uma fase em que os portos, você ainda não tinha uma agência reguladora para poder regular e regrar essa exploração. Foi um processo, de certa forma, bastante acelerado de privatização do serviço. O poder público, efetivamente, não tinha a mínima condição de equipar, enfim, manter, ampliar e melhorar as instalações portuárias existentes, e, com a ajuda do setor privado, esse quadro melhorou sensivelmente, né? Quer dizer, nos portos públicos, que até então eram operados pelo poder público, né, pelas autoridades portuárias, pelas administrações portuárias, existiam, né, vários terminais especializados, dotados de condições adequadas de profundidade, acessibilidade, enfim, uma série de predicados que efetivamente ensejavam uma atratividade para a exploração pelo setor privado para fins de exploração portuária, prestação de serviço portuário. Isso foi um processo bastante maciço de privatização desse serviço. A agência entrou em funcionamento a partir de 2001, mais precisamente em 2002, a partir da sua criação, e hoje é o que a gente observa. Quer dizer, a Lei 9.663 de 93 foi, né, o grande marco regulatório do setor nesse momento, e agora a gente está com a expectativa de alterações,
com base no novo marco que está sendo desenhado e, ora, em discussão no Congresso Nacional. Para poder situá-los melhor, quer dizer, essa tela mostra como que, a partir da MP 595, como que passou a ser a nova organização institucional do setor de transporte. Quer dizer, hoje a ANTAC ela é diretamente vinculada, não subordinada, diz passagem, né? Vinculada à Secretaria Especial de Portos, né? No entanto, ela tem, como agência, ela atua além da área portuária, mas também na área de navegação. Ela também faz uma interface com o Ministério dos Transportes, né, no que diz respeito aos modos hidroviário e de navegação marítima e de apoio. É um setor da nossa empresa que, inclusive, está instalado no Rio de Janeiro. E aqui em Brasília, a parte de hidrovias e portuária. Esse é o modelo. Você tem o CONIT, que foi estabelecido por ocasião da Lei 10.233, de 2001, que criou não só a ANTAC como o NTT, assim como também o DENIT. É um conselho que justamente objetivava agregar todos os atores responsáveis pela logística, né, que agora passou a ser assessorado, né, o CONIT, pela EPL, Empresa de Planejamento e Logística, que foi criada também recentemente, justamente para tentar dar uma visão, uma atuação dentro sistêmica para o setor de transportes, né. Então, hoje o modelo é esse, em linhas gerais. Quer dizer, também na Lei 8.963, que estabeleceu um novo marco regulatório à época, também está até citado aí abaixo o CAP, né, que foi, na época, era um conselho que foi uma inovação da lei, que foi criada na Lei dos Portos, para justamente congregar os atores que efetivamente, enfim, se envolviam diretamente com as atividades portuárias na área de cada porto organizado. Então, esse é o modelo que passou a ser, vamos dizer assim, adotado a partir da MP 595. Em paralelo a isso, também foi criado o CONAP, que é o Conselho Nacional de Agentes de Autoridades que atuam nos portos, né? Mais ou menos a semelhança do que existia à época da Lei dos Portos, no que diz respeito ao PROAGE, que era um programa para a harmonização das atividades dos atores que atuavam no âmbito do porto organizado, né? Quer dizer, como todos sabem, dentro do porto público nós temos uma série de atividades públicas que atuam, né? A exemplo da Polícia Federal, Ministério do Trabalho, enfim, Vigiagro, Anvisa, e que o objetivo desse CONAP é justamente tentar aparar eventuais arestas no sentido de propiciar maior agilidade e melhor performance para as atividades desenvolvidas em cada porto. Também até em decorrência, por ocasião da MP 595, também foi baixado um decreto criando o Conselho Nacional para Assuntos de Praticagem, o CNAP, né? Qual é o objetivo dele? Exatamente, tentar estabelecer um regramento e uma regulação, principalmente econômica, no que diz respeito à prestação de serviços de praticagem. Como todos sabem, até nos termos da... Obrigado. Como todos sabem, os serviços de praticados são imputados a todos os armadores para fins de acesso aos portos existentes. Quer dizer, esse serviço é um serviço que é acompanhado e regulado pela Marinha e que, a partir do decreto que veio aqui, acompanhou junto à MP 595, passou a ser, vamos dizer assim, objeto de atuação de um conselho, na qual congrega uma série de atores, a exemplo da Marinha, ANTAC, Ministério da Fazenda, enfim, para justamente tentar dar uma atuação mais focada e, principalmente, com o objetivo de minimizar os custos referente à prestação desse serviço. Isso é uma demanda que o setor sempre questionou, né? Inclusive a falta de regulação econômica no que diz respeito à prestação desse serviço, e agora com esse Conselho Nacional de Assuntos
para a praticagem, a gente espera resolver de uma vez por todas essa questão. Isso aí, de certa forma, é uma repetição do que eu comentei anteriormente, ou seja, antes da MP, quer dizer, nós éramos vinculados diretamente ao Ministério do Transportes, né? E a gente, ali, em linhas gerais, a gente ficava, no que diz respeito aos terminais de uso privativo, que à época nós tínhamos 2 tipos, né, que era o terminal de uso privativo misto, exclusivo e misto. Exclusivo é para escoamento das suas próprias cargas, né? E o de uso misto eram outorgas que a agência conferia para aqueles players que, além de operar cargas próprias de forma preponderante, também, eventualmente, em função de sazonalidades, de ociosidades pontuais em seus terminais, também podiam operar carga de terceiro dentro de um regramento que foi estabelecido à época pelo decreto que foi editado em 2008, se não me engano, 6.620, isso. Não sei, enfim, mas que tentou definir muito o rol de atuação desses terminais. Isso, inclusive, foi objeto de vários questionamentos de ordem legal, junto às várias instâncias, tendo em vista que, em função da lei dos portos, não estabelecer de forma bastante clara o que vem a ser a questão da carga própria carga de terceiros, tendo em vista que não havia delimitação nem quantificação desse tipo de carga própria, né? Então, eventualmente, em função dessa lacuna legal, né, vários terminais de uso privativo misto acabavam, em alguns casos, operando preponderantemente cargas de terceiros, né? Isso demandou demandou e demanda até hoje uma série de ações na Justiça, questionando essa atuação, né? O setor portuário tem uma característica, quer dizer, a legislação, ela, em algum momento, ela é bastante conflituosa e, dependendo do assunto, até omissa em determinadas questões. Então, isso aí gerou e gera até hoje uma série de interrogações, né? Que aí, inclusive, é um enorme campo, extremamente fértil para a atuação dos senhores. Bem, depois da MP, conforme falei anteriormente, a agência passou a ser vinculada à CEP, ou seja, além da fiscalização, que antes era restrita à figura dos portos públicos, das autoridades portuárias, hoje nós também temos a obrigação legal de fiscalizar também as atividades desenvolvidas pelos arrendatários. Quer dizer, até então, a fiscalização da agência, a regulação e a fiscalização, ela ficava restrita à figura da autoridade portuária, né? Ou seja, os seus prepostos, a gente não tinha uma atuação direta sobre eles, né? Com a MP 595, nós passamos a ter essa competência legal de ter uma atuação direta nesses arrendatários, né, que atuam na área do portos organizados. Passamos também a ser responsável pela licitação, né, não só de concessões, como também de arrendamentos. Atividade essa que antes era, no que diz respeito aos arrendatários, eram desenvolvidos, realizados diretamente pelas próprias administrações portuárias, autoridades portuárias. Então, pelo que está na MP ainda, que está em discussão no Congresso Nacional, nós passamos a ter essa prerrogativa, muito embora esteja sendo objeto de enormes questionamentos, principalmente por parte dos portos delegados, que questionam o esvaziamento de suas atuações, de suas atividades nesse sentido. Assim, em linhas gerais, estou colocando aqui só para os senhores terem conhecimento, quais foram as novas atribuições que passaram a ensejar para a CEP. Quer dizer, ela, com papel de poder concedente, ela passou a ter a obrigação de celebrar
todos os atos de outorga, não só para terminar de uso privado, como também outros tipos de instalações, que mais à frente eu vou detalhar, no que diz respeito a ETC, IP4, TUP Turismo e outros. Quer dizer, a agência operacionaliza toda essa análise, licitações, chamamentos públicos, e a celebração passa a ser do poder concedente. Isso aí é até resultado do novo viés que o governo atual, instalado no país, sempre deu para o setor de infraestrutura como um todo. Quer dizer, nós tínhamos anteriormente a prerrogativa de celebrar as outorgas, mas o governo tem gradativamente passado essa atribuição para os ministérios setoriais, a exemplo do Ministério da Minas e Energia, agora a ANTAC, enfim, dentro do projeto aí de reordenamento das atribuições das agências reguladoras. Então, essa atividade passou a ser da CEP, como poder concedente, a celebração dessas outorgas, mas a agência continua com o papel de instruí-las e tomar todas as medidas cabíveis necessárias para fins de celebração dessas outorgas. Quer dizer, a CEP, hoje, ela tem uma atuação focada para os portos marítimos, né? Antes já era para os portos marítimos, agora englobou também os portos fluviais e lagustres. Portos marítimos são aqueles que, tecnicamente, a gente define como sendo aqueles que têm condições de receberem, operarem a navegação de longo curso. Quer dizer, não é, isso é outro conceito também. É um conceito técnico que é aplicável no mundo todo, mas que a nossa legislação também não é clara nesse aspecto, gerando, inclusive, uma série de questionamentos. Mas os portos marítimos, efetivamente, são aqueles que demandam navegação de longo curso. Ou seja, independentemente de estarem situados no oceano ou em algum rio, mas são considerados portos marítimos. A CEP também passou a ser responsável pelo Plano Geral de Outorgas, era uma atribuição antes restrita exclusivamente à agência reguladora. Né, plano de outorgas esse que você, a partir de estudos de demanda, avaliação das condições de origem e destino para escoamento da carga, no sentido de importação e exportação, você define áreas com vocação e com condições para o recebimento de instalações portuárias. Isso a agência fazia, nós temos um plano de outorga que, na época, foi até o responsável pelo seu desenvolvimento, e agora passou a ser uma atribuição do poder concedente, no caso a CEP, mas com apoio, enfim, com a expertise técnica em suporte por parte da agência reguladora. Enfim, também é óbvio, a CEP, como função principal, também tem a competência de estabelecer as diretrizes de ordem setorial para fins de exploração da atividade, né? Ou seja, quer seja em relação às licitações de concessões, arrendamentos, etc. Também, isso aí foi uma discussão muito grande na época da MP, que a gente participou lá na Casa Civil. Houve também uma definição por parte do governo que o poder concedente passasse também a ser responsável pelas diretrizes que deveriam ser observadas para fins de pré-qualificação dos operadores portuários. Foi colocado de forma muito contundente e recorrente nessas discussões que antecederam a MP 595, que em alguns portos essas autoridades portuárias elas não estavam, ou seja, por N razões que não vem entrar no mérito, mas faltou uma série de iniciativas no sentido de ensejar uma maior participação de operadores privados no âmbito do porto organizado, justamente para você gerar um ambiente concorrencial em prol da qualidade e redução de custos, né? Então, em alguns portos, que eu não vou citar, que acho que não vem ao caso, a gente observou uma certa leniência por parte das autoridades portuárias no que diz respeito à captação de novos operadores, né? Até para fins de concorrência com os já lá instalados. Daí o porquê que essa diretriz para pré-qualificar passou a ser exercida pelo poder concedente. Conforme falei anteriormente, a CEP também passou a ter a responsabilidade pela celebração dos contratos de concessão, arrendamento e TUP, que são os contratos de adesão.
Enfim, e está com uma missão bastante árdua, que é no sentido de definir contratos de gestão com as autoridades portuárias. Quer dizer, hoje, as autoridades portuárias continuam ainda sendo públicas, né? Nós tínhamos uma autoridade portuária ainda remanescente daquele período da Petrobras, que era a Companhia Docas de Mituba, que era explorada por um concessionário privado, cuja concessão venceu agora em dezembro, mas o que a gente observa em relação às autoridades portuárias públicas, realmente uma série de dificuldades, quer seja por falta de corpo técnico adequado, muitas delas com enorme passivo fiscal, trabalhista, enfim, uma série de dificuldades que efetivamente comprometem o exercício das suas atribuições estabelecidas em lei. Então, agora mesmo a Casa Civil está constituindo um grupo de trabalho na qual vão ser propostas uma série de medidas para fins de melhorar a gestão por parte das autoridades portuárias públicas que administram os portos organizados existentes, né? E, dentro dessas medidas, está prevista a celebração de contrato de gestão, com metas de desempenho, indicadores de qualidade a serem observados, né? Realmente, a gente, quando houve a discussão, inicialmente em relação à MP 595, nós da agência nós chegamos a fazer algumas proposições nesse sentido. E uma delas era justamente para determinados portos públicos de notório interesse para o desenvolvimento nacional, que era mais ou menos em torno de 12 a 14, a gente propunha na época, fomos voto vencido, de fazer a concessão para a exploração pela iniciativa privada. Mas, por N razões aí de ordem prática, vamos dizer assim, a gente não conseguiu, não conseguimos convencer as autoridades competentes para adotar esse modelo, porque a gente entende que a atividade portuária, apesar de estar previsto na lei, né, que é na Constituição, diga-se de passagem, que é uma competência única exclusiva da União, para fins de exploração direta ou até mesmo mediante licitação, através de concessão, permissão, autorização, mas a gente parte do pressuposto que é nitidamente uma atividade econômica e, como tal, a gente advoga de forma bastante cabal, né, que esse tipo de atividade efetivamente deveria ser exercida pela iniciativa privada, lógico, dentro de regramentos e balizas a serem definidas pelo poder público. Em linhas gerais, aí, veja só, eu estou tentando contextualizar os senhores. Para alguns aqui isso já é até recorrente, repetitivo, mas acho que é importante os colegas aí, advogados, entenderem como é que funciona o setor. Essas aí são algumas das atribuições da administração portuária, né? Como eu falei anteriormente, fiscalizar obras, fiscalizar a operação, enfim, elaborar os seus PDZs, por exemplo, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, ou seja, é a ferramenta a partir da qual são deflagrados os processos de arrendamentos, né? Então, essas são as atribuições que continuam com a responsabilidade do poder, com a responsabilidade da administração portuária, né? Os conselhos de autoridade portuária hoje passaram a ter um caráter unicamente consultivo, né? No modelo anterior, os CAPs tinham para determinados assuntos, eles possuíam a competência deliberativa sobre determinadas matérias. Por exemplo, a aprovação do Plano de Desenvolvimento do Porto, né? Dentro do novo modelo, outra competência, a homologação dos reajustes das tarifas portuárias. Quer dizer, na minha opinião, isso, de certa forma, era uma incongruência, né? Quer dizer, os estudos tarifários demandam análises aprofundadas, né, criteriosas, né? E, eventualmente, essas análises que, à época, como é uma atribuição da agência reguladora, muitas vezes os conselhos que eram constituídos, de vez em quando, não homologavam esse reajuste tarifário, isso gerando, inclusive, problemas seríssimos para o custeio e a manutenção das autoridades portuárias.
Então, em função de algumas distorções que a gente enxergava em relação à atuação dos CAPs, eu acho que a medida foi muito interessante, quer dizer, no sentido de torná-los consultivos. Na realidade, hoje seria mais ou menos o que era antigamente, na época da Portobras, ou seja, conselhos. Nós tínhamos antigamente os conselhos especiais de usuário, que é onde todos os players que atuavam dentro do porto faziam as suas recomendações, as suas reclamações, enfim, denúncias, vamos dizer assim, para fins de providência por parte da autoridade portuária. Então, hoje, de certa forma, volta ao modelo anterior. Eu acho que alguns até questionam esse esvaziamento, mas eu interpreto que não tão quanto isso, e eu acho que é perfeitamente ainda importante a atuação desse conselho, até por se tratar de uma caixa de ressonância de muita importância e de muito interesse para conhecimento do administrador, do poder público, para tomar medidas necessárias, requeridas, desde que procedentes, por parte desses agentes. Proposta, como eu falei anteriormente, seria uma visão nova do que era antigamente o PROAGE. O objetivo é justamente tentar harmonizar a atuação de todos os agentes públicos que atuam na área dos portos públicos, exemplo da Receita, da Anvisa, Marinha do Brasil, enfim. Eu faço parte desse conselho como representante titular, indicado pela agência reguladora, e a gente está trabalhando numa série de medidas tentando melhorar a performance e, principalmente, a desburocratização do setor. Agora mesmo está sendo colocado em funcionamento a operação 24 horas no porto, ou seja, hoje, pela lei, isso já está previsto, mas a gente observava que vários desses agentes não observavam essa regra, a exemplo da Receita, a exemplo da Anvisa, enfim. E agora, dentro do novo modelo, recentemente já foi colocada em prática essa atuação. A gente espera que isso melhore e aumente a produtividade, mas, com certeza, quer dizer, tem que haver um engajamento não só por parte do poder público, mas, principalmente e notadamente, por parte dos agentes privados que escoam as suas cargas, as suas mercadorias, de modo a realmente lograr efetivamente o êxito no que diz respeito a essa medida. Já falei anteriormente sobre o Conselho Nacional de Assuntos de Praticagem, quer dizer, isso aí realmente era uma demanda do setor, que, junto com a MP, foi editado o decreto 7.860, que definiu a constituição desse conselho, para justamente regrar, dar suporte técnico às decisões da Marinha, e, principalmente, estabelecer a regulação econômica. Só para conhecimento dos senhores, enquanto até em audiência pública, na internet, a proposta para fins de regulação dos preços praticados pelas cooperativas, enfim, pelos práticos nos portos organizados. E o objetivo, em última análise, é tentar reduzir os custos, que sempre são colocados como uma dificuldade adicional em termos de custo, por parte dos operadores, por parte, principalmente, dos armadores, e, consequentemente, com desdobramento para o usuário, o demandante do transporte marítimo. Isso aqui é só para mostrar para os senhores como é que, a partir da MP 595, as atribuições, a integração entre os entes para o desenvolvimento do setor, quer dizer, para ficar de forma muito clara como é que hoje se imagina que o setor deva passar a operar, Ou seja, o planejamento, realmente, eu acho que a grande sacada na MP, no que diz respeito à CEP, é realmente você definir um órgão central para fim de planejamento, Quer dizer, na época da Portobras, nós tínhamos isso. Eu era da área de planejamento e a gente era responsável pelo planejamento, através da elaboração de uma série de planos diretores para cada porto público que a gente controlava, Mas sempre tendo aquela visão sistêmica
no sentido principalmente de otimizar a aplicação dos parcos e recursos públicos, né, no que diz respeito à modernização e melhoramento das instalações portuárias. A partir da extinção da empresa, o planejamento passou a ficar seccionado e, de forma sectária, cada autoridade portuária realizava o seu, sem ter uma visão sistêmica do setor. Então, ou seja, hoje a CEP tem essa atribuição, né? Hoje mesmo ela já tem uma série de estudos dentro dessa linha, né? A partir desses estudos é que devem ser conferidas as outorgas para ampliação e melhoria do setor, da atividade, e com a agência realizando, operacionalizando essas iniciativas, quer seja através da regulação das atividades e fiscalização desses atores que operam dentro do porto público. Ou seja, esse, em linhas gerais, é o modelo, né? A EPL entra nesse circuito dentro daquela ótica de visão sistêmica, né, do setor, que a gente não pode imaginar o porto como um ente estanque dentro da cadeia logística, muito pelo contrário, né? O porto ele depende de bons acessos, de acessos adequados, terrestres, assim como também aquaviários, para desenvolvimento das atividades. Então, é dentro dessa linha que o novo formato, eu acho que vem em prol do desenvolvimento da atividade. Ou seja, eu quis colocar essa tela porque, na realidade, o espírito da MP 595 vai dentro dessa linha, ou seja, o aumento da oferta de infraestrutura para a iniciativa privada. Quer dizer, o que acontece hoje? Quer dizer, a gente tem conhecimento em algumas instalações portuárias que realmente já começa a ser visualizada a dificuldade para fins de ampliação das frentes de atracação. Quer dizer, então, dentro dessa linha, ou seja, o poder público, o governo, de forma sábia, a partir da MP, está abrindo o mercado para ampliação dessa oferta de infraestrutura, extremamente necessária para o desenvolvimento e as atividades de comércio brasileiro. Quer dizer, mais na frente eu vou detalhar, mas por conta dessa visão arrojada, a gente tem observado alguma resistência por parte dos agentes já instalados nos portos públicos, no que diz respeito a essa maior flexibilidade para fins de expansão e de instalação de novos terminais de uso privado. Quer dizer, eu sempre gosto de fazer uma analogia com o que a gente observava na época da Portobras, e um pouco antes da edição da Lei dos Portos. Ou seja, na época, eu me lembro que nós tínhamos um gargalo extremamente desagradável e visível no que diz respeito à armazenagem alfandegada, né? Ou seja, as zonas primárias dos portos públicos, a exemplo de Santos, eram extremamente demandadas e era muito comum à época as cargas serem desembaraçadas com 15, 20, 30 dias, gerando custos absurdos para os usuários. Aí a Receita, o governo, com sabedoria, criou a figura do porto seco, chamada EAD também, né, para justamente aumentar essa oferta de recinto alfandegado para fins de armazenagem e como uma opção, inclusive, para gerar competição no que diz respeito a esse serviço, né. Como todos sabem, os portos públicos, hoje, na sua maioria, eles estão encravados dentro de centros urbanos. Então, nós temos limitações gritantes no que diz respeito à zona primária. E, efetivamente, se não fossem esses portos secos, localizados na zona secundária dos portos, certamente nós teríamos dificuldades extremamente desagradáveis para poder atender plenamente essa demanda, né? Dou como exemplo o porto de Itajaí, que é um porto que opera muito, mas muito contêineres, né? E que realmente, se não tivesse esses portos secos, vamos dizer assim, à sua retaguarda, certamente
comprometeria em muito a sua performance, né? Quer dizer, sem falar também que, sob a ótica técnica, né? Quer dizer, a zona portuária, a zona de água de área molhada, vamos dizer assim, zona primária, a conceituação técnica adequada para essa armazenagem é que ela seja basicamente transitória, uma armazenagem transitória. Não tem sentido você, nessas áreas nobres, que a gente tem em vários portos, você fazê-las de depósito. Quer dizer, então, os portos secos é muito interessante nesse sentido. Então, por que eu estou fazendo essa analogia? Porque hoje teve toda uma discussão na época, né, sobre essa questão essa abertura dos serviços de armazenagem, né, para os portos públicos. E hoje a gente observa mais ou menos o mesmo procedimento que a gente observou lá atrás, ou seja, questionamentos sobre esse aumento da oferta, que poderia ensejar uma concorrência predatória e assim por diante. Então, nesse sentido, eu sou muito otimista, eu acho que a medida é muito interessante, até porque os próprios players que estão instalados nos portos públicos é um novo nicho de mercado que se apresenta a eles. Quer dizer, são terminais que possuem expertise, qualificação técnica, inclusive clientes cativos, que certamente, quando houver essas iniciativas de abertura para instalação de novos terminais, dentro de um planejamento estratégico a ser formulado pela CEP, eu tenho absoluta certeza que vão ser sérios candidatos a novas outorgas, além daquelas que hoje já dispõem dentro dos portos públicos. Então, em linhas gerais, o marco regulatório novo, pretendido a partir da 595, objetiva isso, ou seja, o aumento da competitividade como linha mestra, né? Ou seja, a busca pela concorrência entre portos e intraportos, o aumento da oferta, que é imprescindível para fazer face à demanda do comércio exterior. Só para o conhecimento dos senhores, mais de 95% das cargas que demandam o comércio passam pelos nossos portos e terminais de uso privado. Então, o setor tem que estar, vamos dizer assim, capacitado e em condições de fazer face a essa demanda. Então, a iniciativa é válida nesse sentido. Só para o conhecimento dos senhores, os senhores veem aí, hoje, assim, a grosso modo, nós temos 34 portos marítimos, como eu falei, são portos cuja autoridade portuária é pública, né? Alguns deles vinculados à Companhia Docas, Sociedade de Economia Mista, outros são portos delegados a estados e municípios para fins de exploração, né? Com base na Lei 9.277, que eu mencionei anteriormente. Ou seja, uma quantidade razoável espalhada pelo país. Nós temos também, hoje, já instalados 129 terminais de uso privado. Esses terminais de uso privado têm uma relevância muito grande no que diz respeito ao escoamento das commodities, né? A exemplo do minério de ferro, o complexo soja, enfim, inflamáveis no que diz respeito a Petrobras, são muito importantes para escoamento da produção, né? E com relevância enorme na balança comercial, né? E a gente, dentro do novo modelo, a gente espera ampliar esse tipo de instalação dentro de um novo ordenamento claro, objetivo, e que não evite que se evite maiores questões de judicialização. Bem, hoje, para fins de exploração das instalações portuárias, em linhas gerais, você tem a União, que pode conceder o porto organizado como um todo, né? E o porto, por sua vez, pode promover arrendamentos daquelas instalações consideradas especializadas que têm atratividade para fins de exploração pela iniciativa privada. Esse modelo, quer dizer, principalmente no que diz respeito ao arrendamento, que é uma espécie de uma subconcessão, depois o doutor Galotti pode até aprofundar essa questão, apesar de parecer, mas não é, né? Mas houve um processo, conforme falei anteriormente, com a privatização do serviço, todas aquelas instalações especializadas que
que existiam nos portos públicos, né, foram objeto de licitação, né, objeto do regular processo licitatório, né, dentro de todos os portos. Quer dizer, dentro do porto público você tem essas instalações arrendadas, né, que hoje são operadas de forma exclusiva por operadores portuários privados, prestando serviços portuários, nos termos do arcabouço legal vigente. Nesse período anterior, realmente não houve nenhuma iniciativa no que diz respeito à concessão. Agora mesmo a MP 595 dá uma ênfase muito grande em relação à concessão de novos portos, mas, até por razões óbvias, né, a concessão do porto como um todo, ela não até por questão de política governamental, né, à época, o governo entendeu por bem continuar mantendo a figura da autoridade portuária pública, né, sob a sua égide, e basicamente privatizando os serviços mediante licitação de arrendamentos, né. Agora, essas instalações que efetivamente tinham interesse por parte da iniciativa privada, hoje já estão, na sua grande maioria, nos portos, esgotadas, e hoje o modelo, sem dúvida alguma, ou é a concessão de novos portos, ou então a figura dos terminais privados, que a gente vai abordar mais adiante, né? Inclusive, até por questão bem objetiva, né? Quer dizer, quando foram privatizados os serviços, era natural que, sem dúvida alguma, focasse a questão dos arrendamentos. Quer dizer, já eram instalações existentes, né, que efetivamente já estavam disponíveis para fins de exploração imediata por parte da iniciativa privada. Conforme falei anteriormente, o poder público, à época, não dispunha dos recursos necessários para dar manutenção e melhoramento das instalações. Então, o setor privado realmente teve uma participação muito ativa nesse sentido, né, e gerando, inclusive, melhoria significativa de performance, né. Sem dúvida alguma, se não fosse por intermédio deles, realmente o setor estaria caótico. Além disso, também nós temos os terminais de uso privativo, à época, que hoje são terminais de uso privado. Na época você tinha o exclusivo e o misto, que eu falei anteriormente, né, muitos deles objeto de várias questões, de várias judicializações, né, em relação à sua exploração, principalmente alguns desses terminais que, efetivamente, até em função de omissões, lapsos nos termos, literalmente nos termos da lei, né, que davam margem a interpretações distintas e, consequentemente, uma exploração dentro de uma ótica que não se entendia como conveniente. Então, essa questão está sendo, vamos dizer assim, se prosperar o que está na MP, vai ser um fato passado, e dando condições para que o empreendedor privado invista dentro de com base em regras sólidas, né, e gerando a tranquilidade necessária para esses investimentos. Os investimentos portuários são investimentos envolve capital intensivo, de longo período de maturação, e, para isso, é importante que haja uma estabilidade regulatória e legal no que diz respeito a essa exploração. Esses outros tipos de instalações, ETC e P4, seriam basicamente instalações que foram criadas na 8.630 à época, para justamente dar suporte à navegação interior, né? Ou seja, e até em função disso, como em relação à ETC não havia qualquer menção à questão de preponderância de carga própria, carga de terceiros, muitos dos players que tentaram, enfim, estavam investindo no setor, muitos deles estavam até optando por essa modelagem, até para, de certa forma, driblar, vamos dizer assim, as exigências que eram até então vigentes, estabelecidas no decreto editado em 2008, que diz respeito a terminais de uso privativo. Mas, basicamente, com o objetivo de dar suporte à navegação interior, né? Tanto a ETC, Estação de Transbordo de Carga, quanto a IP4, Estação Portuária Pública de Pequeno Porte, que basicamente são aqueles portinhos, né, muito comuns na região amazônica, né? Certo? Bem,
Vou apressar, que tem muita coisa aqui. Hoje o modelo de exploração é esse. Conforme falei anteriormente, o poder público, né, continua... o modelo landlord, ou seja, a manutenção, a questão de manutenção dos acessos, segurança, o poder de polícia, né, é competência do poder público, e a prestação do serviço, propriamente dito, né, é atribuição, competência do setor privado, né. Esse é o modelo que, com essas atribuições que os senhores estão vendo, que estão envolvidas no desenvolvimento das atividades portuárias hoje. Hoje existe uma forte discussão sobre essa questão da concessão do porto público como um todo. Nós temos 2 projetos aí que estão previstos nesse pacote, que é a concessão do porto de Manaus, que nada mais é que um terminal de contêiner, um novo porto público de Manaus, basicamente focado para os contêineres, como também o porto de Mituba, cuja concessão privada venceu agora em dezembro de 2012. Então, tem toda uma discussão técnica na qual a gente está participando para ver como que seria feita essa exploração. A gente, pelo menos com base na linha anterior, nós enxergávamos algumas dificuldades de ordem operacional, né, para que pudéssemos delegar efetivamente, de forma cabal, a exploração do porto para a iniciativa privada, né? Ou seja, hoje os portos públicos não operam, né? Hoje a autoridade portuária, ela basicamente recolhe as tarifas pelo fornecimento da infraestrutura disponibilizadas aos usuários do porto e supervisiona e fiscaliza as atividades dentro da sua área de atuação do porto, né? Mas a gente sabe que, dentro de um novo modelo, e principalmente que a gente quer captar investimentos privados, é importante que a gente gere atratividade. E a atratividade passa necessariamente pela possibilidade, de acordo com a nossa opinião, de que o concessionário privado também possa exercer atividades operacionais. Ou então você criar algum mecanismo de modo que ele tenha participação nessa receita operacional condominial, se for o caso de manter a figura dos operadores portuários atuando dentro do porto público, né? Então, é uma discussão que ainda está sendo desenvolvida no âmbito do governo e que a agência está capitaneando e discutindo essa questão, tendo em vista esses 2 portos que devem ser concedidos mediante licitação para iniciativa privada. Aqui, a grosso modo, são pequenas observações, considerações sobre a concessão do porto, a delegação, arrendamento, autorização, coisa que eu já comentei com os senhores. Quer dizer, hoje, como concessionário, você ainda tem você efetivamente não tem mais nenhuma concessão, mas pretendemos licitar, como falei anteriormente, 2 novos portos para a iniciativa privada, né? Hoje nós temos vários portos delegados, né, que foram transferidos pela União, com base na lei que está sendo indicada aí, né? Mas, como eu falei, só a administração do porto, as operações continuam sendo exercidas pelo setor privado. Temos arrendamentos, né, que, em muitos portos, vários deles já venceram, ou estão por vencer por esses dias, vai ser objeto de licitação, a ser conduzido pela agência reguladora, dentro de diretrizes e priorização a ser estabelecida pelo poder concedente. E temos as autorizações de novos terminais de uso privado, também a serem conferidas com base dentro de um planejamento estratégico para fins de atendimento de eventual demanda reprimida, em função das instalações existentes na área de fluência não estejam em condições de suprir essa demanda. Então, o poder concedente deverá autorizar para que a gente faça o chamamento público dentro do novo modelo para conceder essas autorizações para aumentar a sua oferta, né? Isso aqui eu vou até pular, eu já comentei por alto, que seriam basicamente definições sobre cada uma dessas instalações, de forma bem sintética, não vou cansá-los. Então, ou seja, em relação ao marco regulatório anterior, né? Como falei anteriormente, embora prevista na 8.630, a concessão de novos portos realmente efetivamente não ocorreu, né? Por razões óbvias, né? Quer dizer,
houve um maciço processo de licitação dos arrendamentos. Eram terminais especializados, localizados dentro dos portos, e que estavam em condições rápidas de serem disponibilizados para a iniciativa privada. Naquela época, o governo tinha sérios problemas de caixa. Então, realmente, foi uma medida extremamente necessária no sentido de conceder isso para a prestação para a atuação da iniciativa privada, né? Infelizmente, não existia a agência reguladora à época, de tal sorte a definir balizas, diretrizes, para que houvesse um regulamento minimamente uniforme no que diz respeito a essas explorações. Hoje nós temos vários contratos de arrendamentos de todo tipo, de toda ordem, que efetivamente geram uma série de dificuldades, não só de operacionalização, mas principalmente por parte de fiscalização do poder público, né? Os terminais de uso privativo, como falei anteriormente, tinha toda aquela delonga envolvendo carga própria, carga de terceiros, né? Apesar da Lei 8.630 não definir qualquer tipo de critério de preponderância de carga própria, né? E sim só dispositivos infralegais decorrentes, isso foi objeto e até hoje, eu acho, objeto de N questionamentos no judiciário, no que diz respeito a alguns terminais, principalmente aqueles que operam container, né? Quer dizer, o terminal de container, realmente, você caracterizar a carga própria é complicado, porque são cargas que são de vários consignatários. Então, isso é muito difícil você caracterizar com precisão a questão do quantitativo de carga própria. Ou seja, com o novo modelo, essa questão deixa de existir. O projeto de lei de conversão, pelo que a gente tem conhecimento, está prevendo, inclusive, também a figura do TUP Indústria, vamos dizer assim, que seria aqueles terminais que seriam instalados para escoamento da sua produção, né? Muito embora isso, de certa forma, até desburocratiza o setor, porque esses novos TUPs vão ser objeto de chamamento público, tem todo um rito que vai ter que ser observado à luz do planejamento estratégico. E, dentro dessa linha, o TUP Indústria, que está sendo proposto aí pelo setor, e que o relator encampou no seu relatório da MP, de certa forma, minimiza a burocratização envolvida a questão. Tem estações de transbordo de carga, que, conforme falei anteriormente, era basicamente focada para a navegação interior, agora também se abriu para cabotagem. Eu acho que com a figura do terminal de uso privado, que não tem mais essa questão de preponderância de carga, propriedade de carga, enfim, eu acho que tem tudo para esvaziar esse modelo. Eu acho que a tendência é realmente cair em desuso isso, né? Enfim, são instalações as outras instalações são instalações que acho que não tem maior relevância a nível nacional. Bem, sobre essa questão da carga própria, eu falei para os senhores anteriormente, a gente sempre foi um ardoroso defensor dessa flexibilização. Nós, lá na agência, tivemos a oportunidade de desenvolver estudos, junto com a UNB, para justamente avaliar essa questão da suposta assimetria concorrencial entre os dois tipos de instalações, terminais arrendados dentro dos portos públicos versus terminais de uso privativo. E, apesar de haver a assimetria regulatória, já que as regras eram distintas para fim de exploração de cada uma dessas instalações, a nível de desequilíbrio concorrencial, em termos econômicos, isso não ficou caracterizado. Então, a partir disso, a gente ficou muito tranquilo no que diz respeito a esse novo modelo que se propõe para o setor. Aqui são características assim, bem gerais sobre cada uma dessas tipos de outorga. O caso, aí, por exemplo, das autorizações, né? Tem todo um regramento que vai ser objeto necessariamente de uma regulamentação que deve ser editada a partir da entrada em vigor da lei decorrente da MP, né? Vamos ter que estabelecer todo o rito, né? Todo o procedimento para fins de outorga desse tipo de instalação.
desde a chamada até, se for o caso, a definição do critério de seleção quando, eventualmente, essas instalações não forem, vamos dizer assim, tiverem que serem selecionadas em função da política setorial que vier a ser estabelecida pela CEP. Quer dizer, a concessão, quer dizer, em linhas gerais, eu acho que concessão e arrendamento, todos os processos de licitação, o grande diferencial, diferentemente do que era praticado até então, cujo licitante vencedor era escolhido com base no maior valor de outorga oferecido, agora o critério vai ser pela menor tarifa proposta, combinada com a maior capacidade de movimentação. Isso aí é realmente um assunto extremamente complexo, nós estamos debruçados com isso, junto com os consultores que estão dando apoio à CEP e à ANTAC para desenvolver o modelo, a modelagem, já que o novo modelo vai ter que ser dentro dessa linha. Isso aí em relação às novas concessões e arrendamentos. E aí depois tem toda uma discussão em relação aos arrendamentos existentes, né? O que fazer, né? Quer dizer, mas eu acho que existe grande possibilidade dos próprios arrendatários talvez quererem se adequar ao novo modelo, né? Eu acho que para isso aí é importante que a agência proponha algumas medidas atrativas para justamente chamar o empresário para repactuar esses contratos, porque até prova em contrário, são instrumentos juridicamente perfeitos que a gente não pode... Nós temos a obrigação, como agência reguladora, de mantê-los, né? Mas eu acho que também a gente tem a competência para tentar, vamos dizer assim, repactuar, mas, lógico, para isso, estabelecendo alguns atrativos para poder se enquadrar dentro do novo regramento. Rapidamente, a questão do trabalho portuário nos preocupa, alguns pontos que, apesar de aparentemente não ter havido mudança significativa, conforme está escrito aí, mas tem alguns pontos que nos preocupam, né? Principalmente no que diz respeito à obrigatoriedade de requisição de mão de obra junto aos órgãos gestores de mão de obra. Quer dizer, isso aí é um ônus que eu acho que a MP poderia ter avançado mais nesse sentido, mas a gente tem consciência de todo o contexto envolvido nessa questão, que certamente, de certa forma, inibiu uma ação mais ousada nesse sentido, né? Alguns falam que na MP está previsto, inclusive, que os terminais de uso privado tenham que requisitar a mão de obra. Eu praticamente não captei isso, mas se realmente isso ocorrer, é um retrocesso, né? Assim como também o que está sendo previsto no que diz respeito aos trabalhadores de capatazia, que são aqueles trabalhadores que trabalham em terra, nos terminais arrendados. Quer dizer, hoje os terminais arrendados não eram obrigados a requisitar junto a os órgãos. O órgão de gestão de mão de obra nada mais é do que um banco de mão de obra que oferta trabalhadores, vários tipos de trabalhadores para os operadores portuários. Então, a gente nos preocupa se alguma dessas medidas forem efetivamente viabilizadas. Só para finalizar, a partir da lei decorrente da MP, nós temos uma grande tarefa, muitas tarefas a serem desenvolvidas, que estão relacionadas a essa questão da transição, né? Quer dizer, no que diz respeito às autórias de autorização, nós temos que, até para que seja um processo transparente, tem todo um rito relacionado à chamada pública para conhecimento de supostos interessados na implantação do projeto, a questão da seleção, se for o caso. Enfim, no que diz respeito à concessão de arrendamento e outorga de concessão e arrendamento, a mesma coisa, nós estamos trabalhando na modelagem, sob essa ótica da escolha do licitante vencedor pelo critério da maior movimentação, capacidade de movimentação, com a menor tarifa, né? Isso aí não só em relação ao terminal, o novo concessionário, como também o novo arrendatário, mas também em relação aos arrendatários existentes, né? Isso aí são demandas que vai necessariamente requerer uma atuação rápida
por parte da agência reguladora a partir da regulamentação, a partir da edição da lei que vier a decorrer da MP. Nós temos algumas questões envolvendo regras de transição, que conforme falei anteriormente, essa questão dos contratos vigentes pelos prazos estabelecidos, podendo ou não ser antecipada a sua renovação, né, para fins da realização de novos investimentos, isso aí talvez fosse até uma forma de você tornar atrativa a repactuação desses contratos. Né. Eu, particularmente, eu acho que seria um caminho a ser explorado. Nós temos a questão dos contratos vencidos e a vencer pelos próximos 3 anos, o que fazer, né? A MP aí que foi discutida, o voto do relator prevê a prorrogação, né, desses contratos vencidos. Nós estamos trabalhando com a perspectiva de licitá-los, estamos trabalhando dentro dessa ótica. Enfim, nós temos uma série de outorgas já conferidas que necessariamente vão ter que ser adequadas, e dentro dessa adequação, o que fazer em alguns casos. Quer dizer, nós temos algumas outorgas, por exemplo, que estão com pedidos na agência, um pouco antes da edição da MP, envolvendo ampliação de instalações, em algumas delas, inclusive dentro do porto organizado, que, pelos termos da MP, que está em discussão no Congresso, já não vai ser mais possível você instalar esses empreendimentos dentro dos portos públicos e sim fora deles. São uma série de questões aí, conforme estão listadas, que necessariamente vão requerer um procedimento célere para fins de encaminhamento de várias questões. Só para, rapidamente, só para os senhores terem conhecimento, quer dizer, a MP, junto com a MP, o objetivo maior, sem dúvida alguma, é captar o setor privado, atrair o setor privado para investir na área, no setor, né? Para isso, condições excepcionais em termos de alavancagem de recursos estão sendo disponibilizados pelo BNDES, né, para justamente aumentar essa atratividade do setor privado, tão importante para o desenvolvimento do setor. Né? Os investimentos estão previstos na ordem de 54,2 bilhões. Vocês podem ver que a linha de financiamento que estão sendo proposta pelo BNDES é extremamente atrativa, né? E a gente está, inclusive, trabalhando na modelagem até para definir de forma precisa essa questão da taxa de retorno para os empreendimentos. Né? A gente é ardoroso defensor que sejam taxas atrativas, né? Para que, efetivamente, seja interesse maior por parte do empreendedor privado. Né? Isso aí, nós estamos debatendo isso dentro do governo, no sentido de conseguir, efetivamente, tentar prevalecer o nosso entendimento. Bem, e por último, aí, só para conhecimento dos senhores, ou seja, essas são as demandas que a agência efetivamente vai estar envolvida a partir da lei decorrente da MP 592. Ou seja, hoje nós temos um projeto de 160 licitações de arrendamento e concessões pelos próximos 3 anos, quer dizer, até 2017, conforme eu falei para os senhores. Hoje nós temos 270 contratos de arrendamento vigentes e passíveis de eventual adaptação ao novo regulamento advindo da MP. Né? 129 terminais de uso privativo outorgados que necessariamente vão ter que ser adaptados ao novo modelo. Né? Enfim, as chamadas públicas para eventualmente colher interesse, obtenção de interesse por parte da sociedade, por parte dos players, em relação à instalação de novos equipamentos. Enfim, o incremento das atividades de fiscalização sobre os regulados, que anteriormente a gente ficava focado basicamente sobre a figura da autoridade portuária e não sobre o preposto, agora é uma atribuição nossa, ou seja, são demandas extremamente, vamos dizer assim, grandes e que demandarão, sem dúvida alguma, esforços e bastante significativos por parte da agência reguladora. Então, em linhas gerais, é isso aí. Desculpe por tê-los cansado aí e fico à disposição para qualquer esclarecimento e informação que vier a ser de interesse dos senhores. Muito obrigado.